Na EQM, ele descobre o propósito da humanidade no paraíso e revela um mistério. Quando Miguel abriu os olhos, não estava mais naquele carro amassado, nem sentia o cheiro de combustível queimado. Um silêncio estranho tomou conta do lugar, e ele se viu cercado por uma luz difusa, que parecia dançar nos cantos do céu. Não era céu nem inferno. Era algo diferente. Um espaço flutuante, leve demais para ser chamado de lugar, e pesado demais para ser só um sonho. À sua frente, um campo de flores que brilhavam com cores que ele não sabia nomear. O vento soprava de um jeito que fazia cócegas e trazia murmúrios confundidos, como se o ar fosse feito de vozes esquecidas. Miguel sentiu o peito apertar. Suas mãos tremiam, e no fundo, ele podia sentir todas as suas falhas. O medo de enfrentar a culpa que guardava como uma pedra, surgirem como sombras na névoa suave. Então, ela apareceu, clara, alta, com olhos que pareciam um mar calmo e, no entanto, profundos demais para ele decifrar. A voz dela era um sussurro firme que invadia seus sentidos. Aqui, Miguel, você vai entender o que sempre escapou. Ele quis recuar, sentir o chão, mas não havia chão ali. Só o vazio e uma promessa de sentido. Clara contou, devagar, que o propósito da humanidade não estava em riquezas, conquistas ou fama. Estava no amor. No amor capaz de ser maior que o medo da perda, maior que a dor do abandono. Miguel sentiu uma fagulha quente crescer no peito, uma mistura confusa de alívio e desespero. Porque se fosse verdade, se o amor era tudo que importava, o que ele havia feito da própria vida? Enquanto ele tentava aprender aquelas palavras, um arrepio gelado percorreu sua espinha. O céu etéreo à sua volta tornou-se turvo, e no silêncio cortante surgiu uma sombra. Não era apenas escuridão. Era uma massa de dúvidas, medos bestiais, aquela voz cruel dentro da cabeça que o amaldiçoava por ser fraco, por não ter coragem. A entidade parecia rir, sussurrava seus piores pesadelos. As mãos de Miguel fecharam-se em punhos, o coração golpeado por um medo primitivo. E se tudo fosse em vão? Ele queria fugir, mas não conseguiu. Clara segurou sua mão com delicadeza, e no toque dela havia ternura, um desafio silencioso para que ele enfrentasse aquilo, que ele lutasse. Porém, no rosto dela algo mudou por um instante. Um brilho que parecia esconder uma dor profunda. Um segredo tão pesado que parecia querer arrancar a própria luz dela. Miguel tentou olhar nos olhos dela, buscar respostas, sentido, qualquer coisa para agarrar. Mas a sensação era de que Clara guardava algo devastador. Algo que entrelaçava o passado dele, aquela vida que ele mal conhecia, com esse lugar miraculoso e cruel. A pergunta explodia dentro dele. Quem era realmente Clara? E por que seu mistério parecia ameaçar tudo, até mesmo sua chance de voltar? O tempo esticava e o espaço parecia se fechar. Miguel sentiu o nó na garganta, a respiração curta. A luta não era só pela vida, era pela alma. Um persistente choque entre o desejo louco de amar e o medo de perder até a esperança. Um dilema que o puxava para dois lados, o retorno ao mundo que ele conhecia e a permanência naquele amor que dobrava as leis da existência. Ele não sabia ainda qual caminho tomaria. Só sabia que o mistério de Clara estava longe, muito longe de ser revelado. E que aquilo, de alguma forma, poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo,
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel lutava contra a tempestade, de emoções que invadia seu ser. O olhar de Clara ainda o prendia, mas agora tudo parecia distante, como se a conexão dele com a realidade se desfizesse. Ele precisava entender. Os ventos sopram de forma estranha ao seu redor, trazendo murmúrios que pareciam choros ocultos. O espaço ao redor deles estava se tornando inquieto. Um frio cortante subia por suas pernas e um medo profundo o cercava. Clara, o que é isso? Está acontecendo? Ele perguntou, a voz tremendo, mas a resposta dela não veio. O silêncio se instalou, pesado, como se tempo e espaço tivessem congelado. Quando ele olhou novamente nos olhos dela, percebeu algo que o fez paralisar. As cores das flores começaram a perder o brilho, como uma luz se apagando aos poucos. O cenário desmoronava, e o campo virou uma sombra indistinta. Você precisa ir, Miguel, Clara dizia, mas agora a urgência em sua voz soava mais como uma ordem que uma súplica. Eles não podem te encontrar aqui. Quem são eles? O que você está escondendo de mim? As perguntas se espremiam na garganta dele, e cada uma parecia mais pesada que a anterior. Ele precisava de respostas. Mas no lugar delas, o que aconteceu a seguir foi um golpe devastador. Uma rachadura se abriu no chão sob seus pés. Não era um buraco qualquer. Era um portal de sombras que pulsava como se estivesse vivo. Miguel sentiu o chão estremecer, e antes que pudesse reagir, Clara fez um movimento para segurá-lo. Mas um grito ecoou, dilacerante, rompendo a suave calmaria que cercava aquele lugar surreal. Clara! A voz do ser que surgiu na escuridão era como um trovão, e Miguel sentiu o medo arrepiar sua pele. Ele nunca havia ouvido algo tão aterrador. Era familiar, como se o labirinto de sua mente tivesse se aberto, revelando os medos mais profundos. Quando a sombra tomou forma, Miguel ficou paralisado. Era como se ele estivesse olhando para si mesmo em uma versão distorcida. Você não pode escapar do que você fez. A sombra rugiu, e a luz ao redor deles começou a definhá-la. Miguel recuou, horrorizado, o corpo tremente. Você é o que temem, o que nunca desejou enfrentar. Ele olhou para Clara pedindo ajuda, mas os olhos dela estavam agora cheios de sofrimento. Você não pode escapar da verdade, Miguel. A escolha é sua, mas a dor deles é real. A sombra sorriu, e era mais que um riso. Era um eco de todas as falhas, medos e desejos ocultos de Miguel. O vácuo em seu peito expandiu. Ele não sabia o que estava em jogo, mas a revelação do ser o paralisou. Ele mesmo era seu maior inimigo. E então, como num colapso, tudo mudou. Miguel sentiu seu corpo ser puxado para o abismo da escuridão, e a luz de Clara se tornava um brilho distante. Cada lembrança, cada escolha mal feita, cada amor e dor que guardara, se aproximava com força crescente. O choque foi tão intenso que ele não pôde resistir. A sombra era ele, e ele era ela. Um grito irrompeu de seus lábios, mas misturou-se com o eco da escuridão, deixando um eco carregado de desespero. O que eu fiz? A pergunta se misturou ao lamento do lugar, e o mundo ao redor dele se estreitou, distorcido e ameaçador. A luta não era mais por amor. Era pela própria essência de quem ele era. Ele se viu em um abismo composto de memórias e sombras, e à sua frente,
Clara desaparecia aos poucos, deixá-lo para enfrentar os ecos das suas escolhas. Silêncio. Nada além de um lamento na distância. Miguel sentiu um vazio profundo. E no instante em que o portal se fechou, a pergunta pairou no ar. O que ele realmente era? O que sobraria quando tudo isso terminasse? E foi assim que ele percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. O vazio se fechou ao redor de Miguel como uma armadilha. O portal de sombras pulsava, e ele sentiu a pressão crescer no peito. Clara, ele gritou, mas a imagem dela se dissipava em névoa. É aqui que a verdade o esperava, mas ele não estava pronto. A dor das suas escolhas tomou conta dele, um turbilhão que o arrastava para o fundo de um abismo sem fim. E então, em uma fração de segundo, tudo mudou. Uma luz explodiu em meio à escuridão. Não era branca, mas sim uma cor vibrante, um roxo intenso, quase avassalador. Miguel ficou cego por um momento, e quando a visão voltou, ele não estava mais sozinho. Uma figura emergiu daquela luz, uma terceira presença. Não era Clara, nem a sombra, mas alguém que ele nunca esperava ver ali. Sofia? A palavra saiu como um sussurro, uma mistura de incredulidade e de desespero. Sofia, sua irmã. Aquela que ele pensou ter perdido para sempre em um acidente anos atrás. Miguel estremeceu, lembranças amargas inundando sua mente. Miguel! O olhar dela era fixo, penetrante, mas havia algo ali que ele não entendia. Sofrimento. Revelação. Você precisa lembrar. Precisamos enfrentar isso juntos. O tempo parou. O portal ao redor começou a girar. E os murmúrios tornaram-se gritos agudos. O vento aumentou, e as flores ao redor se tornaram turvas, como se o mundo estivesse desmoronando. Eu sou a razão pela qual você está aqui, Miguel. O que aconteceu com você e Clara é tudo parte de um ciclo. Você não pode fugir. Ele queria entender. Queria gritar. Por que você está aqui? O que você sabe sobre Clara? O que está acontecendo? Sofia apertou as mãos, tentando manter a calma em meio ao caos. Clara não é quem você pensa que é. Ela está ligada ao que aconteceu. Você precisa enfrentar a verdade, Miguel. A verdade sobre você, sobre nós. As últimas palavras dela foram pesadas, como um peso que caiu sobre os ombros dele. Miguel! Clara voltou entre os ruídos e a luz, mas algo estava diferente. O olhar dela estava carregado de uma mistura de pedido e desespero. Não escute ela. Não acredite nelas. Como assim? O que você sabe? Miguel havia se perdido. Sua mente girava em um labirinto de perguntas. Clara, Sofia, as duas mulheres que ele amava. E agora, as duas pareciam estar em lados opostos de uma batalha ainda maior. A sombra começou a rir de maneira estrondosa, um eco que reverberava em seus ouvidos. Você não pode confiar em ninguém, Miguel. As pessoas que você ama são aquelas que o farão cair. Você nunca será livre enquanto não encarar a verdade. O chão tremia sob seus pés, e as figuras de Clara e Sofia se desfaziam em uma dança angustiante ao seu redor. Sofia, o que você está escondendo? Os olhos dele buscavam respostas, mas tudo o que encontrou foi um abismo ainda maior. No coração de tudo isso, ele percebeu que o verdadeiro inimigo talvez não fosse a sombra. Era ele mesmo. As escolhas, a culpa, as promessas quebradas, o medo de confrontar o que ele realmente era. No fim, Miguel, você tem uma escolha a fazer, disse Sofia, sua voz carregada de dor. Você pode se apegar ao que conhece, ou se desprender e descobrir quem realmente você é. Mas isso vem com um custo. Ela olhou rapidamente para Clara antes de voltar seu olhar a ele, e nesse instante, Miguel sentiu que o tempo havia parado outra vez. Ele não sabia o que escolher,
O que arriscar? O mundo ao redor girava mais rápido, e a única certeza que lhe restava era que a luz e a escuridão estavam prestes a colidir de uma maneira que mudaria tudo. E nessa guerra silenciosa, Miguel compreendeu que a verdade poderia ser mais devastadora do que jamais sonhara. O que estaria prestes a descobrir? A resposta escorregava entre seus dedos como areia no deserto. O desespero o envolveu enquanto ele se perguntava quem ele realmente era entre a luz e a sombra. A luta dentro de Miguel se intensificava, cada vez mais desgastante. As figuras de Clara e Sofia pareciam lutar por sua atenção, pelo seu coração. As palavras da sombra ecoavam, misturando-se ao turbilhão de emoções que o cercava. A verdade, ele murmurou, querendo gritar e chorar ao mesmo tempo. Você tem que decidir, Miguel. Sofia pressionou, olhos arregalados de pavor. Não podemos esperar. Você não tem ideia do que está por vir. Clara balançou a cabeça, como se estivesse jogando palavras para fora, mas os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Sofia está certa, mas há algo que você precisa saber sobre mim, algo que mudará tudo. As cores ao redor continuavam a desvanecer, e a luz parecia querer se apagar de vez. Detrás dela, a sombra crescia, tomando forma de algo mais insidioso. Miguel sentiu um arrepio, um medo que ia além do conhecido. O que você está escondendo, Clara? A pergunta escapuliu de seus lábios, sua voz falhando. Nesse momento, uma luz explodiu, era ofuscante, e quando tudo pareceu aquietar, na luz surgiu uma silhueta. Miguel mal pôde acreditar. Era Alexandre, seu melhor amigo de infância, o mesmo que havia se afastado há anos após uma briga. Mas ali estava ele, tão real quanto a angústia que pulsava. Em Miguel. Alexandre? O que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta de sua voz, e uma onda de confusão o atingiu. Precisamos acabar com isso, Miguel. Não o deixe iludir-se. O que você não sabe está prestes a ser revelado. Alexandre gritou, sua voz ecoando com uma urgência que cortava o ar ao redor. A verdade sobre Clara. Ele piscou, e a sombra estremeceu. O chão sob seus pés começou a tremular, e as flores tornaram-se sombras. Sofrimento, raiva e dor explodiram em suas vozes. A luz ao redor deles começou a girar, como um espiral de desespero. Todo mundo quis que você visse Clara como a salvadora. Mas você não entende. Ela é a razão pela qual você está nesse caminho. A razão pela qual tudo isso está acontecendo. Você precisa escolher, ou você vai perder tudo. É todos. Alexandre se adiantou, seus olhos fervendo de sinceridade e medo. A revelação atingiu Miguel como um soco no estômago. A voz de Clara se tornou um sussurro distante, e ele sentiu aquele vazio abrindo ainda mais. Não! Ele gritou, a frustração tomando conta dele. Como você pode dizer isso? Clara sempre esteve aqui para mim. Ela é o amor. Mas as palavras de Alexandre já tinham plantado uma semente de dúvida. Amor? E quantas vezes você fez promessas a ela? Quantas vezes você a deixou para trás? Só quer escapar do que é. Olhe para si mesmo. A sombra não mente, Miguel. O portal ao redor começou a se contorcer, quase como se estivesse rindo das suas dores. A tensão no ar se tornava palpável, como uma corda prestes a se romper. Clara, diga que é mentira, ele implorou, mas tudo o que encontrou foram os olhos dela mergulhados em uma tristeza que cortava seu coração. Eu não posso contar tudo, Miguel. Não agora. Mas você precisa confiar em mim. Eu sou parte do que você tem que enfrentar.
O ciclo não terminará até que você conheça a verdade sobre nós. A devastação em sua voz foi suficiente para quebrá-lo. Ele estava cercado por informações conflitantes, cada uma mais pesada que a anterior. Antes que pudesse responder, a sombra rugiu em gargalhadas sombrias, e uma onda fria percorreu a atmosfera. Neste momento, as luzes piscavam e a realidade parecia se fragmentar ao seu redor. E tudo se concentrou em uma pergunta que ecoou dentro dele. E se tudo o que ele acreditava sobre o amor, sobre Clara, sobre si mesmo, fosse uma mentira? E então a verdade se revelou em uma algema de incertezas. Havia uma conexão mais profunda entre Clara, Sofia e Alexandre. Algo que ligava todos eles em uma rede de mentiras e segredos. Miguel estava prestes a descobrir que cada um deles trazia uma parte do quebra-cabeça, uma verdade que poderia redefinir tudo o que conhecia. "Espera, o que isso significa?" ele gritou, o coração disparado. Mas a resposta se apagou na turbulência do espaço, deixá-lo com uma sobressalência amarga. A escuridão avançava, e a única coisa que restava era a urgência de desvendar o mistério que se tornara sua vida. A luta dentro de Miguel se intensificava, cada vez mais desgastante. As figuras de Clara e Sofia pareciam lutar por sua atenção, pelo seu coração. As palavras da sombra ecoavam, misturando-se ao turbilhão de emoções que o cercava. A verdade, ele murmurou, querendo gritar e chorar ao mesmo tempo. "Você tem que decidir, Miguel." Sofia pressionou, seus olhos arregalados de pavor. "Não podemos esperar. Você não tem ideia do que está por vir." Clara balançou a cabeça, como se estivesse jogando palavras para fora, mas os olhos dela estavam cheios de lágrimas. "Sofia está certa, mas há algo que você precisa saber sobre mim. Algo que mudará tudo." As cores ao redor continuavam a desvanecer, e a luz parecia querer se apagar de vez. Detrás dela, a sombra crescia, tomando forma de algo mais insidioso. Miguel sentiu um arrepio, um medo que ia além do conhecido. "O que você está escondendo, Clara?" A pergunta escapuliu de seus lábios, sua voz falhando. Nesse momento, uma luz explodiu. Era ofuscante. Quando tudo pareceu aquietar, na luz surgiu uma silhueta. Miguel mal pôde acreditar. Era Alexandre, seu melhor amigo de infância, o mesmo que havia se afastado há anos após uma briga. Mas ali estava ele, tão real quanto a angústia que pulsava em Miguel. "Alexandre, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade tomou conta de sua voz, e uma onda de confusão o atingiu. "Precisamos acabar com isso, Miguel. Não o deixe iludir-se. O que você não sabe está prestes a ser revelado." Alexandre gritou, sua voz ecoando com uma urgência que cortava o ar ao redor. "A verdade sobre Clara." Ele piscou e a sombra estremeceu. O chão sob seus pés começou a tremular, e as flores tornaram-se sombras. Sofrimento, raiva e dor explodiram em suas vozes. A luz ao redor deles começou a girar, como uma espiral. De desespero, todo mundo quis que você visse Clara como a salvadora, mas você não entende. Ela é a razão pela qual você está nesse caminho, a razão pela qual tudo isso está acontecendo. Você precisa escolher, ou você vai perder tudo e todos. Alexandre se adiantou, seus olhos fervendo de sinceridade e medo. A revelação atingiu Miguel como um soco no estômago. A voz de Clara se tornou um sussurro distante, e ele sentiu aquele vazio abrindo ainda mais. "Não!" ele gritou, frustração tomando conta dele. "Como você pode dizer isso?
Clara sempre esteve aqui para mim. Ela é o amor. Mas as palavras de Alexandre já tinham plantado uma semente de dúvida. Amor? E quantas vezes você fez promessas a ela? Quantas vezes você a deixou para trás? Você só quer escapar do que é. Olhe para si mesmo. A sombra não mente, Miguel. O portal ao redor começou a se contorcer, quase como se estivesse rindo das suas dores. A tensão no ar se tornava palpável, como uma corda prestes a se romper. Clara, me diga que é mentira. Ele implorou, mas tudo o que encontrou foram os olhos dela mergulhados em uma tristeza que cortava seu coração. Eu não posso contar tudo, Miguel. Não agora. Mas você precisa confiar em mim. Eu sou parte do que você tem que enfrentar. O ciclo não terminará até que você conheça a verdade sobre nós. A devastação em sua voz foi suficiente para quebrá-lo. Ele estava cercado por informações conflitantes, cada uma mais pesada que a anterior. Antes que pudesse responder, a sombra rugiu em gargalhadas sombrias. E uma onda fria percorreu a atmosfera. Neste momento, as luzes piscavam, e a realidade parecia se fragmentar ao seu redor. E tudo se concentrou em uma pergunta que ecoou dentro dele. E se tudo o que ele acreditava, sobre o amor, sobre Clara, sobre si mesmo, fosse uma mentira? De repente, uma explosão de luz surgiu do centro do portal. Não era mais um brilho tênue, mas uma chama intensa. Miguel sentiu uma força empurrando-lo para trás, como se o ar estivesse sendo arrancado dele. Ele tentou se agarrar a alguma coisa, mas o poder da explosão o jogou para longe, e tudo ao seu redor virou um borrão. Quando ele se recuperou, estava em um espaço completamente diferente, um lugar que se parecia com sua vida anterior, mas com nuances estranhas e distorcidas. As cores eram mais vívidas, os sons mais intensos, e ali, de pé diante dele, estava alguém que ele jamais esperaria ver. Sua mãe. Mãe. As palavras saíram de seus lábios em um sussurro incrédulo. Como ela podia estar ali? Ele a havia perdido em um acidente quando era criança. Você precisa entender, Miguel, ela disse, e a voz dela ressoava com um eco profundo. Tudo o que você viveu, tudo o que você fez, está entrelaçado com o que acontece agora. Clara não é a única a esconder segredos. Você precisa lembrar. O amor que você busca é mais complicado do que imagina. E minha ausência foi parte desse jogo. Miguel sentiu seu mundo desabar. A verdade de sua vida começou a se desdobrar como um papel amassado, revelando camadas de segredos que ele nunca soube. E então, a sombra surgiu novamente. Agora mais forte, mais ameaçadora, mas com um novo significado. Era seu próprio passado que o assombrava, e não apenas seus temores e escolhas. O terror o invadiu. Ele percebeu que a batalha que estava travando não era apenas entre Clara e Sofia, mas uma luta interna entre quem ele era e quem deveria ser. E sua mãe era a chave para destravar tudo. Mas o que significava isso? O que aconteceria com Clara, com Sofia, com ele mesmo? O choque da nova revelação despedaçou o que restava de sua sanidade. Miguel estava prestes a descobrir o maior segredo de sua vida. E a sombra de sua mãe pairava sobre ele como um aviso sombrio. Ele precisava escolher, mas escolher o quê? O caminho estabelecia que todo o amor e dor que ele conhecia estava apenas começando. O vazio ao redor de Miguel pulsava, como se quisesse engoli-lo inteiro. Sua mãe estava ali, mas a luz que a cercava agora tremulava, como se estivesse em processo de desvanecimento. O que você está dizendo?
Que ciclo? Que partes de mim estão ligadas a tudo isso? Ele estava perdido, a confusão apertando seu coração como um garrote. Escute! Ela estava desesperada, a voz dela ecoando na tempestade de emoções. O que você fez para me perder foi só uma parte da verdade. Clara não é o que parece. O seu amor por ela é complicado. Você não sabe, Miguel, você não sabe. A angústia nos olhos dela parecia um reflexo do próprio sofrimento que ele já conhecia. De repente, uma onda de dor cortou o ar. Sofia, que observava em silêncio, gritou: Miguel, cuidado! Ele mal teve tempo de se dar conta quando a sombra se intensificou como uma tempestade ficando mais forte. O chão abaixo dele começou a tremer e uma fissura se formou, ameaçando engolir tudo em sua volta. A luz agora parecia disputando espaço com as trevas. Miguel se virou para sua mãe, mas nesse instante algo inimaginável aconteceu. Da fissura surgiu uma figura, alguém que ele não esperava ver nunca mais. Era o seu pai. Não, pai, mas você está... O queixo dele caiu, a incredulidade o esmagou. Como isso era possível? Você morreu. Como você está aqui? O que está acontecendo? Calma, Miguel. É complicado. Ele movia as mãos para se acalmar, mas a gravidade da situação parecia distorcida. O seu amor por Clara não é o que você pensa. Eu não estou aqui para te machucar. Miguel sentiu o mundo girar. Suas memórias de infância, as risadas e as lições de vida que ele carregava como um escudo, agora estavam ruindo. O que você quer dizer? O que significa? Todos estão envolvidos em uma mentira? O que você precisa saber é que Clara não é inocente. Ela está ligada à sua vida de maneiras que não consigo explicar. Mas isso não é o pior, Miguel. Você precisa saber a verdade sobre você. O pai exclamou. A voz era intensa, quase suplicante. A sombra rugiu. A tempestade crescia e o espaço ao redor deles balançava. Ele mente, Miguel. Ele é a razão de tudo isso estar acontecendo. Clara gritou, o desespero tingindo seu tom. Não escute, você precisa me confiar. Um nó se formou em seu estômago. Ele queria gritar, implorar, mas não havia espaço para isso. A confusão, o terror e a dor se entrelaçavam. E uma única frase ecoava em sua mente. A verdade pode ser mais devastadora do que a mentira. E a verdade estava prestes a se revelar de forma inegável. O portal girava e as vozes se tornavam um eco distante. Miguel, você tem que me ouvir. Seu pai insistiu, segurando o olhar do filho. Mas era como se suas palavras estivessem se perdendo no caos ao redor. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Qual é a verdade, então? Me diga. Estou pronto. Mas a resposta não veio em forma de palavras, mas em uma explosão de luz tão intensa que o fez fechar os olhos. O silêncio que se seguiu era cortante. Quando ele os abriu novamente, todos estavam desaparecendo. Cada rosto, cada lembrança, meras sombras de um passado não resolvido. E a única coisa que restava era a voz de Clara sussurrando. Miguel, você é mais do que pensa. E a escolha que você fará mudará tudo. Mas lembre-se, o que você descobrir pode destruir o que você ama. E antes que ele pudesse processar essas palavras, a fissura se fechou abruptamente, mergulhando no escuro. Um grito sufocante ecoou, não só de sua boca, mas das almas que estavam presas ali. A consciência lhe batia em um redemoinho de incertezas. Quem sou eu realmente? A pergunta pairou no ar.
como um eco sem resposta, enquanto Miguel se via paralisado, à mercê da tempestade que se avizinhava. E naquele momento, tudo o que ele conhecia podia ser apenas uma fração do que estava por vir. O vazio ao redor de Miguel pulsava, como se quisesse engoli-lo inteiro. Sua mãe estava ali, mas a luz que a cercava agora tremulava, como se estivesse em processo de desvanecimento. O que você está dizendo? Que ciclo? Que partes de mim estão ligadas a tudo isso? Ele estava perdido, a confusão apertando seu coração como um garrote. Escute, ela estava desesperada, a voz dela ecoando na tempestade de emoções. O que você fez para me perder foi só uma parte da verdade. Clara, não é o que parece. O seu amor por ela é complicado. Você não sabe, Miguel. Você não sabe. A angústia nos olhos dela parecia um reflexo do próprio sofrimento que ele já conhecia. De repente, uma onda de dor cortou o ar. Sofia, que observava em silêncio, gritou: Miguel, cuidado! Ele mal teve tempo de se dar conta quando a sombra se intensificou, como uma tempestade ficando mais forte. O chão abaixo dele começou a tremer, e uma fissura se formou, ameaçando engolir tudo em sua volta. A luz agora parecia disputando espaço com as trevas. Miguel se virou para sua mãe, mas nesse instante, algo inimaginável aconteceu. Da fissura surgiu uma figura. Alguém que ele não esperava ver nunca mais. Era o seu pai. Não, pai, mas você está... O queixo dele caiu, a incredulidade o esmagou. Como isso era possível? Você morreu. Como você está aqui? O que está acontecendo? Calma, Miguel, é complicado. Ele movia as mãos para se acalmar, mas a gravidade da situação parecia distorcida. O seu amor por Clara não é o que você pensa. Eu não estou aqui para te machucar. Miguel sentiu o mundo girar. Suas memórias de infância, as risadas e as lições de vida que ele carregava como um escudo, agora estavam ruindo. O que você quer dizer? O que significa? Todos estão envolvidos em uma mentira. O que você precisa saber é que Clara não é inocente. Ela está ligada à sua vida de maneiras que não consigo explicar. Mas isso não é o pior, Miguel. Você precisa saber a verdade sobre você. O pai exclamou, a voz era intensa, quase suplicante. A sombra rugiu. A tempestade crescia, e o espaço ao redor deles balançava. Ele mente, Miguel. Ele é a razão de tudo isso estar acontecendo. Clara gritou, o desespero tingindo seu tom. Não escute, você precisa me confiar. Um nó se formou em seu estômago. Ele queria gritar, implorar, mas não havia espaço para isso. A confusão, o terror e a dor se entrelaçavam, e uma única frase ecoava em sua mente. A verdade pode ser mais devastadora do que a mentira. E a verdade estava prestes a se revelar de forma inegável. O portal girava, e as vozes se tornavam um eco distante. Miguel, você tem que me ouvir, seu pai insistiu, segurando o olhar do filho. Mas era como se suas palavras estivessem se perdendo no caos ao redor. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Qual é a verdade, então? Me diga, estou pronto. Mas a resposta não veio em forma de palavras, mas em uma explosão de luz tão intensa que o fez fechar os olhos. O silêncio que se seguiu era cortante. Quando ele os abriu novamente, todos estavam desaparecendo. Cada rosto, cada lembrança, meras sombras de um passado não resolvido. E a única coisa que restava era a voz de Clara sussurrando: Miguel, você é mais do que pensa. E a escolha que você fará mudará tudo. Mas lembre-se, o que você
Descobrir pode destruir o que você ama. Nesse instante, uma nova figura surgiu no horizonte da luz que começava a se desvanecer. Uma mulher de cabelos escuros, sua expressão marcada por uma tristeza familiar. Era Alice, a antiga namorada de Miguel, a quem ele havia deixado por Clara sem olhar para trás. Seus olhos eram uma mistura de dor e determinação. Miguel, sua voz chaguia com uma tristeza profunda. Eu estou aqui para te dizer tudo o que você sabe sobre Clara, sobre o seu amor. É uma ilusão. Você precisa lembrar de mim. Lembre-se de quem você realmente é. Miguel não entendia. Alice, como você pode estar aqui, agora? Ele mal podia respirar, a revelação disparando uma tempestade em seu coração. Porque essa é a verdade que você se recusa a ver. O seu amor por Clara não tem fundamento. Você fez uma escolha, e essa escolha está pondo em risco tudo e todos ao seu redor. Você precisa decidir antes que seja tarde demais. As palavras dela atingiram Miguel com a força de um relâmpago. Tudo o que ele pensou que sabia girava em torno dele como um furacão. O passado, as escolhas, o amor, tudo começou a se desdobrar em formas que ele nunca poderia ter imaginado. O estrondo da tempestade ao redor deles combinava com o caos dentro de sua mente. E no meio da confusão, a sombra se aproximou, escura e ameaçadora. Os olhos de Miguel se ampliaram, enquanto as vozes de sua mãe, do pai, de Sofia e agora de Alice se entrelaçavam em um único grito. A verdade é mais difícil do que você imagina, Miguel. Enfrente seu passado antes que ele o destrua. De vez. Com isso, a sombra lançou-se sobre ele, envolvendo em seu abraço frio e voraz. Miguel gritou, um grito que ecoou na escuridão, enquanto o chão sob seus pés desmoronava. E a única coisa que ele sabia, enquanto tudo se desintegrava ao seu redor, era que a reação em cadeia que seguiria poderia destruir tudo que ele amava. O choque dessa revelação ampliava a cada segundo. E ele se viu perdido entre os ecos de seus próprios medos e as verdades que se entrelaçavam de maneira desconcertante. Em um lampejo de reflexão, a dúvida o consumia. Quem ele realmente era? E quando nada mais restasse, o que sobraria? O vazio ao redor de Miguel pulsava, como se quisesse engoli-lo inteiro. Sua mãe estava ali, mas a luz que a cercava tremulava, como se estivesse em processo de desvanecimento. O que você está dizendo? Que ciclo? Que partes de mim estão ligadas a tudo isso? Ele estava perdido, a confusão apertando seu coração como um garrote. Escute. Ele estava desesperada, a voz dela ecoando na tempestade de emoções. O que você fez para me perder foi só uma parte da verdade. Clara não é o que parece. O seu amor por ela é complicado. Você não sabe, Miguel. Você não sabe. A angústia nos olhos dela parecia um reflexo do próprio sofrimento que ele já conhecia. De repente, uma onda de dor cortou o ar. Sofia, que observava em silêncio, gritou: Miguel, cuidado! Ele mal teve tempo de se dar conta, quando a sombra se intensificou, como uma tempestade ficando mais forte. O chão abaixo dele começou a tremer, e uma fissura se formou, ameaçando engolir tudo em sua volta. A luz agora parecia disputando espaço com as trevas. Miguel se virou para sua mãe, mas nesse instante, algo inimaginável aconteceu. Da fissura surgiu uma figura, alguém que ele não esperava ver nunca mais. Era o seu pai. Não, pai, mas você está... O queixo dele caiu. A incredulidade o esmagou. Como isso era possível? Você morreu. Como você está aqui? O que está acontecendo? Calma, Miguel. É complicado. Ele movia as mãos para se acalmar, mas a gravidade da situação parecia distorcida. O seu amor por Clara não é o que você pensa. Eu não estou aqui para te machucar.
Miguel sentiu o mundo girar. Suas memórias de infância, as risadas e as lições de vida que ele carregava como um escudo, agora estavam ruindo. O que você quer dizer? O que significa? Todos estão envolvidos em uma mentira? O que você precisa saber é que Clara não é inocente. Ela está ligada à sua vida de maneiras que não consigo explicar. Mas isso não é o pior. Miguel, você precisa saber a verdade sobre você. O pai exclamou, a voz era intensa, quase suplicante. A sombra rugiu, a tempestade crescia e o espaço ao redor deles balançava. Ele mente, Miguel. Ele é a razão de tudo isso estar acontecendo. Clara gritou, o desespero tingindo seu tom. Não escute. Você precisa me confiar. Um nó se formou em seu estômago. Ele queria gritar, implorar, mas não havia espaço para isso. A confusão, o terror e a dor se entrelaçavam, e uma única frase ecoava em sua mente. A verdade pode ser mais devastadora do que a mentira. E a verdade estava prestes a se revelar de forma inegável. O portal girava, e as vozes se tornavam um eco distante. Miguel, você tem que me ouvir, seu pai insistiu, segurando o olhar do filho. Mas era como se suas palavras estivessem se perdendo no caos ao redor. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Qual é a verdade, então? Me diga, estou pronto. Mas a resposta não veio em forma de palavras, mas em uma explosão de luz tão intensa que o fez fechar os olhos. O silêncio que se seguiu era cortante. Quando ele os abriu novamente, todos estavam desaparecendo. Cada rosto, cada lembrança, meras sombras de um passado não resolvido. E a única coisa que restava era a voz de Clara sussurrando. Miguel, você é mais do que pensa, e a escolha que você fará mudará tudo. Mas lembre-se, o que você descobrir pode destruir o que você ama. Nesse instante, uma nova figura surgiu no horizonte da luz que começava a se desvanecer. Uma mulher de cabelos escuros, sua expressão marcada por uma tristeza familiar. Era Alice, a antiga namorada de Miguel, a quem ele havia deixado por Clara sem olhar para trás. Seus olhos eram uma mistura de dor e determinação. Miguel. Sua voz chegava com uma tristeza profunda. Eu estou aqui para te dizer, tudo o que você sabe sobre Clara, sobre o seu amor, é uma ilusão. Você precisa lembrar de mim. Lembre-se de quem você realmente é. Miguel não entendia. Alice, como você pode estar aqui agora? Ele mal podia respirar, a revelação disparando uma tempestade em seu coração. Porque essa é a verdade que você se recusa a ver. O seu amor por Clara não tem fundamento. Você fez uma escolha. E essa escolha está pondo em risco tudo e todos ao seu redor. Você precisa decidir antes que seja tarde demais. As palavras dela atingiram Miguel com a força de um relâmpago. Tudo o que ele pensou que sabia girava ao seu redor como um furacão. O passado, as escolhas, o amor, tudo começou a se desdobrar em formas que ele nunca poderia ter imaginado. O estrondo da tempestade ao redor deles combinava com o caos dentro de sua mente. E no meio da confusão, a sombra se aproximou, escura e ameaçadora. Os olhos de Miguel se ampliaram, enquanto as vozes de sua mãe, do pai, de Sofia e agora de Alice se entrelaçavam em um único grito. A verdade é mais difícil do que você imagina, Miguel. Enfrente seu passado antes que ele o destrua de vez. Com isso, a sombra lançou-se sobre ele, o envolvendo em seu abraço frio e voraz. Miguel gritou, um grito que ecoou na escuridão, enquanto o chão sob seus pés desmoronava. E a única coisa que ele sabia, enquanto tudo se desintegrava ao seu redor, era que a reação em cadeia que seguiria poderia destruir tudo o que ele amava. Mas um estrondo inesperado rasgou o ar. Uma luz ofuscante e brilhante,
como um sol emergindo da tempestade. O impacto foi tão forte que derrubou Miguel ao chão. A sombra recuou, atordoada pela luz, seu rugido se transformando em um uivo de dor. Mas o que Miguel viu em meio à confusão o deixou sem palavras. Fora da luz, uma figura conhecida se materializou. Era Clara, mas não era a Clara que ele conhecia. Ela tinha uma aura de poder, seus olhos, brilhando com uma intensidade sobrenatural. Você precisa entender, Miguel. Eu não sou só amor. Eu sou a escolha que define seu futuro. O choque o atravessou. O que você quer dizer? Ele hesitou, sentindo a mão fria da sombra na sua nuca, o puxando para o vazio. Eu sou a guardiã do seu destino, Miguel. A conexão entre você e eu é mais profunda do que você imagina. E se você não escolher certo agora, perderemos tudo. Clara estava num estado de transformação, e isso o assustava mais do que as sombras ao seu redor. E nesse momento de revelação, a verdade que ele tanto temia começou a se revelar. Lascos de memórias e faíscas de escolhas passadas explodiam em sua mente. A dor, a perda, as promessas quebradas, tudo misturava-se na neblina nas sombras que dançavam ao seu redor. Choque o passado, Miguel. A ordem de sua mãe ecoou, enquanto o espaço tremia. Você é mais forte do que acredita. Você precisa quebrar o ciclo, mas a escolha é sua. As palavras dela pairavam no ar, e Miguel sentiu um poder novo borbulhar dentro dele. Ele olhou para Clara. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de amor e urgência. O que você me disse é verdade, mas quem é você realmente? Clara sorriu levemente, a visão adquirindo uma suavidade única. Eu sou o que você precisa que eu seja, mas isso não é o que importa agora. O importante é a escolha, Miguel. Hoje isso definirá o seu caminho. As palavras preenchiam o espaço com uma nova intensidade. A sombra se contorcia, mas Clara estava ali, uma presença firme e forte. Miguel sentia que a tempestade interna estava prestes a explodir, mas também havia uma fagulha de esperança, uma possibilidade de redenção. E no último momento uma verdade ressoou. Todos eram peões em um tabuleiro muito maior. Madrastas, amores perdidos, mentiras entrelaçadas. Mas acima de tudo, Miguel tinha uma chance, uma única chance de moldar o que estava por vir. E a pergunta ficou pairando no ar, como um eco. Ele teria coragem de encarar o que se escondia atrás das sombras? O vazio ao redor de Miguel pulsava, como se quisesse engoli-lo inteiro. Sua mãe estava ali, mas a luz que a cercava tremulava, como se estivesse em processo de desvanecimento. O que você está dizendo? Que ciclo? Que partes de mim estão ligadas a tudo isso? Ele estava perdido, a confusão apertando seu coração como um garrote. Escute! Ela estava desesperada. A voz dela ecoando na tempestade de emoções. O que você fez para me perder foi só uma parte da verdade. Clara não é o que parece. O seu amor por ela é complicado. Você não sabe, Miguel. Você não sabe. A angústia nos olhos dela parecia um reflexo do próprio sofrimento que ele já conhecia. De repente, uma onda de dor cortou o ar. Sofia, que observava em silêncio, gritou: Miguel, cuidado! Ele mal teve tempo de se dar conta, quando a sombra se intensificou. Como uma tempestade ficando mais forte, o chão abaixo dele começou a tremer, e uma fissura se formou, ameaçando engolir tudo em sua volta. A luz agora parecia disputando espaço com as trevas. Miguel se virou para sua mãe, mas nesse instante, algo inimaginável aconteceu. Da fissura surgiu uma figura, alguém que ele não esperava ver nunca mais. Era o seu pai. Não, pai, mas você está... O queixo dele caiu. A incredulidade o esmagou. Como isso era possível?
Você morreu! Como você está aqui? O que está acontecendo? Calma, Miguel. É complicado. Ele movia as mãos para se acalmar, mas a gravidade da situação parecia distorcida. O seu amor por Clara não é o que você pensa. Eu não estou aqui para te machucar. Miguel sentiu o mundo girar. Suas memórias de infância, as risadas e as lições de vida que ele carregava como um escudo, agora estavam ruindo. O que você quer dizer? O que significa? Todos estão envolvidos em uma mentira? O que você precisa saber é que Clara não é inocente. Ela está ligada à sua vida de maneiras que não consigo explicar. Mas isso não é o pior, Miguel. Você precisa saber a verdade sobre você. O pai exclamou, a voz intensa, quase suplicante. A sombra rugiu, a tempestade crescia, e o espaço ao redor deles balançava. Ele mente, Miguel. Ele é a razão de tudo isso estar acontecendo. Clara gritou, o desespero tingindo seu tom. Não escute. Você precisa me confiar. Um nó se formou em seu estômago. Ele queria gritar, implorar, mas não havia espaço para isso. A confusão, o terror e a dor se entrelaçavam, e uma única frase ecoava em sua mente. A verdade pode ser mais devastadora do que a mentira. E a verdade estava prestes a se revelar de forma inegável. O portal girava, e as vozes se tornavam um eco distante. Miguel, você tem que me ouvir. Seu pai insistiu, segurando o olhar do filho. Mas era como se suas palavras estivessem se perdendo no caos ao redor. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Qual é a verdade, então? Me diga, estou pronto. E nesse momento, uma luz ofuscante explodiu ao seu redor. Miguel fechou os olhos, sentindo a força da explosão. Quando ele os abriu novamente, o cenário estava mudado. Estava em uma sala familiar, seu quarto. Mas tudo estava coberto por uma névoa de sombras. E então ele viu, no centro do quarto, um espelho. E nele, a imagem de Clara. Mas não era a mesma Clara que ele conhecia. Era uma versão distorcida, apenas uma sombra de quem ela era. Seu coração acelerou. Clara? A figura sorriu, mas não era um sorriso que transmitia amor. Era uma expressão de triunfo. Você finalmente entendeu, e eu, Miguel, sou o que você fez de mim. A voz dela reverberou na sala, ecoando de maneira cruel. Como assim? Miguel recuou, a incredulidade tomando conta dele. O que você está me dizendo? Você sempre se escondeu das suas próprias sombras, Miguel. Mas eu estou aqui para lhe mostrar a verdade. Você acha que me ama, que me conhece? Você não sabe nada sobre mim. Porque eu sou uma criação sua, um reflexo de tudo que você não quer encarar. A imagem de Clara se distorceu no espelho, transformando-se em uma sombra irreal, grotesca. Miguel sentiu suas pernas fraquejarem. Não, isso não é possível. Clara, você é real. Você é minha. Real é uma palavra estranha, não é? O que é real, se tudo que você amou é baseado em mentiras? A sombra riu, uma gargalhada que ressoava no espaço. E o mais divertido é que, se não for você, então é sua culpa. Você me fez assim. Um golpe frio passou por seu corpo. Miguel não conseguia acreditar. Ele olhou ao redor, atordoado. A casa, seu passado, os rostos conhecidos começavam a se apagar ao fundo. Mas e a minha mãe? O que você disse sobre meu pai? Eles sabiam disso? Eles sempre souberam. A sombra disse, a voz serena quebrando o ar pesado. Mas você nunca teve coragem de confrontar a verdade. Você se refugiou no amor seguro e falso que pensou que era suficiente. Um grito sufocante escapuliu de seus lábios. Não conseguia desenvolver um raciocínio lógico para o que ouvia. O mundo ao seu redor estava desmoronando,
e o único eco que restava era a risada cruel da criatura que um dia foi Clara. Escolha, Miguel, a sombra insistia. Se aproximando do espelho. Continue fugindo ou encare o que você realmente é. A escolha é sua, mas saiba que eu sempre estarei aqui, esperando. E quando você descobrir a verdade... A frase ficou sem conclusão. Uma ameaça silenciosa pendendo sobre ele. E foi nesse instante que Miguel percebeu. Tudo o que ele acreditava até aquele momento estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Ele estava rodeado de mentiras, construídas não somente por Clara, mas por ele mesmo. E no fundo do coração, uma pergunta queimava. Quem realmente era Miguel? E qual seria o custo por essa revelação? Miguel estava no centro do caos, entre a sombra de Clara e a luz pulsante que se tornava cada vez mais intensa. Ele sentiu uma onda de desespero tomar conta dele. A imagem de Clara se distorcia e ele viu que a verdade estava bem diante de seus olhos. Você não sou eu. Você é minha criação. Tudo isso foi um reflexo da minha própria insegurança, ele gritou. A sombra sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era um riso que cortava como uma faca. E você, Miguel, o que fará agora? Fugir mais uma vez? Os fantasmas do seu passado nunca deixarão você em paz. Você precisa decidir, antes que seja tarde demais. O momento estava congelado em sua mente. Ele olhou de um lado para o outro, as vozes ecoando, os rostos familiares aparecendo em flashes. Clara, sua mãe, seu pai, Sofia, todos pareciam estar presa nesse jogo. E ele era o protagonista relutante. Uma verdade esmagadora o atingiu. Apenas enfrentando seus medos e erros, ele poderia quebrar o ciclo. Chega! Miguel exclamou. E ao fazer isso, sentiu uma força dentro dele. Estava tão cansado de fugir. Eu não vou mais deixar você moldar minha realidade. Eu sou mais do que essas sombras. Suas palavras reverberaram no espaço e a luz explodiu em volta dele. Ele fechou os olhos, concentrando-se na ideia de que a verdade estava na aceitação. Quando abriu os olhos novamente, a sombra de Clara havia se desvanecido, e o espelho agora refletia sua verdadeira essência. Ele viu não apenas o que era, mas tudo o que poderia ser. Um amor genuíno, um coração aberto, livre de amarras do passado. Vai, Miguel, não fique parado. A voz de Sofia o puxou da reveria, e assim ele se virou para o futuro e deu um passo. Uma onda de luz envolveu-o, e ao olhar para trás, viu todos aqueles que amava. Eu vou fazer isso ser certo para vocês. A luz se intensificou, e num instante tudo desapareceu. Quando a luz finalmente se esmaeceu, Miguel se encontrou em novo espaço. Era um lugar que lembrava sua infância, mas repleto de cores vibrantes, como se o mundo estivesse rejuvenescido. Ele estava sozinho, mas ao seu redor havia um campo de flores que reluziam sob o sol. Do alto, uma figura surgiu. Era Clara, mas agora ela tinha um brilho diferente, como se tivesse se libertado do peso das sombras. Você conseguiu, Miguel. Ela sorriu e o coração dele se aqueceu. Agora podemos criar uma nova história, juntos, sem os fantasmas do passado. E quando ele sorriu de volta, algo mudou nele. A dor se dissipou. Clara estendeu a mão. Ele a agarrou com firmeza. Eles estavam prontos para seguir em frente, para um futuro que agora parecia repleto de possibilidades. A sombra finalmente havia ido embora. Mas enquanto eles caminhavam juntos, uma voz sussurrou no fundo de sua mente. A resposta que você procura ainda está a caminho. E Miguel sentiu um frio na espinha, um mistério que parecia permanecer. E assim, a história de Miguel e Clara
começou de novo. Antes que você se desconecte, quero te fazer um pedido. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e estar com a gente nessa jornada.